Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo 214 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Eu sou ex-abelhuda, cantora, tenho vários sucessos lançados no Japão, fiz sucesso também com um disco chamado Isso é Coisa de Criança, e como representante desse movimento infantil dos anos 80, eu venho aqui conversar com vocês hoje. Então, primeiro eu quero fazer um disclaimer. Quem é meu fã, meu seguidor, sabe o quanto eu respeito, o quanto eu admiro os fãs em geral, em especial dos anos 80, o carinho que eu tenho por todos, inclusive o Watson que tá aqui me seguindo, que adora as Paquitas, a Xuxa, né? Então, bora lá. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que pode ser polêmico e eu não quero que seja, na verdade eu tô trazendo aqui pra gente fazer uma reflexão juntos, tá? Que é o seguinte, eu li em alguns Instagrams de seguidores da Xuxa, alguns de fã-clube da Xuxa e tudo mais, das Paquitas também, que vai ter um documentário sobre a história das Paquitas. Pelo que eu vi, tá até sendo dirigido por uma delas, que é a Ana Paula, que é até diretora da Rede Globo e tudo mais, né? E aí, o que eu vim trazer aqui para vocês? É uma reflexão mesmo, eu gostaria que vocês refletissem comigo, tá? Vamos tentar tirar o coração da história e tentar analisar isso somente de uma forma racional, somente com a cabeça. Então, bora lá. Eu vi alguns comentários de fãs julgando, né? Porque a palavra é essa mesmo, é um julgamento. Que não é bacana que quatro Paquitas não vão participar porque não tinha dinheiro na jogada. Então, como elas não seriam remuneradas, elas não queriam participar do documentário. Eu entendo a frustração dos fãs, tá? Eu entendo. E confesso para vocês que levei muito tempo para evoluir, amadurecer e entender o mercado de entretenimento como um mercado, tá? Eu fui fruto disso, né? Então, desde muito novinha, eu fui um produto desse mercado de entretenimento, desse mercado de música, fiz parte desse movimento, né, dos cantores infantis, das músicas infantis dos anos 80. Então, me sinto muito confortável para falar com vocês. É um tema, aliás, que eu já abordei em outros vídeos, não sei se aqui no desafio, mas eu tenho certeza que eu já abordei em lives minhas, em entrevistas, porque é o seguinte, gente, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Mas primeiro eu quero dar uma contextualizada aqui. Meu pai sempre falava assim pra gente, eu fico chateado quando as pessoas vêm pedir disco ou quando vêm pedir ingresso para show, porque, poxa, é o trabalho de vocês. O artista, ele ganha com isso, ele vive disso. Então, embora seja muito prazeroso e tenha realmente uma doação de energia, e isso é um adendo que eu estou fazendo aqui agora, mas, independente disso, é um trabalho. Você despende energia, tempo, dinheiro, inclusive, porque tem um investimento, né? Você abre mão de muitas coisas e ganha outras. Então, é um trabalho como qualquer outro. A gente troca o nosso tempo e dedicação e talento por um dinheiro. Afinal, estamos vivendo na 3D, né? Onde existe esse cruzamento do espírito e da matéria e nós somos remunerados por meio do dinheiro, se convencionou isso. Como eu sempre falo, o dinheiro não é bom nem ruim, a energia que ele tem é a energia do dono dele, ou seja, de quem o utiliza. Ele pode ser muito bom e muito útil, ele pode ser muito ruim e até mesmo maligno. Mas então, o que eu quero trazer para vocês é a seguinte reflexão. Eu não sei quem são essas quatro Paquitas, tá? Não tô sabendo de nada nos bastidores, até poderia investigar um pouco mais, mas não quero fazer isso. Justamente porque eu não quero dar aqui um juízo de valor meu. Eu quero trazer esse tema à reflexão, tá? Gente, você não vai pedir para um cirurgião fazer uma cirurgia de graça. Você não vai pedir para um advogado advogar de graça. Você não pede para um arquiteto fazer um projeto de graça. Você não pede para um professor dar uma aula de graça. O que eu quero dizer com isso? Tudo isso até pode ser feito de graça, né? Tem advogados que fazem pro bono, tem médicos que fazem atendimentos sociais, até pode ser feito, né? Tem professores que trabalham em ONGs e tudo mais. Vocês vão entender onde eu quero chegar.
mas é uma opção, porque é o trabalho deles. Eles têm que ser remunerados por isso, para que possam até trabalhar de graça, eles precisam ser remunerados por isso, tá? Então, ponto 1. Ponto 2. No mercado artístico, muita gente ganha dinheiro. Gente, é muita gente ganhando dinheiro e é muito dinheiro, não é pouco não. Na verdade, é uma pirâmide, né? A base da pirâmide trabalha muito e ganha muito pouco. Alguns poucos ganham muito e têm muito poder. Aliás, como em todos os lugares, não é diferente, né? Porque as pessoas acham às vezes que porque o artista tem visibilidade, a vida dele é muito fácil. Ele não tem boleto para pagar no final do mês, mas não é assim não, gente. Não é mesmo. Tá? A gente às vezes até consegue fazer uma permuta, né? A troca da nossa imagem por algum serviço e tudo mais, mas está longe de ser uma coisa fácil, tranquila, e a gente tem, né, um cuidado também com o que a gente está relacionando a nossa imagem, porque afinal de contas é a nossa marca. O que hoje é comum, essa coisa do branding, né, que todo mundo fala e todo mundo respeita, né, do marketing pessoal e tudo mais, pro artista sempre existiu. Nos anos 80 não era muito ainda, eu acho, não era muito arquitetado, né, muito planejado, acontecia de uma forma mais intuitiva. Talvez os grandes empresários, as grandes gravadoras até dos anos 80 tivessem essa visão estratégica. Eu confesso para vocês que eu nunca tive, né, porque eu era criança, então para mim era muito lúdico. Mas o fato é que cada dia que passa, isso está se transformando numa coisa ainda mais profissional, longe de ser amadora. E por que eu tô dizendo isso tudo para vocês? Porque eu vi muitos fãs se revoltarem com o fato das paquetas não quererem, dessas 4 paquetas não quererem participar sendo de graça. E aí eu falo para vocês, gente, é o trabalho delas. Vocês vão dizer assim, mas elas não são mais paquetas. Sim, mas elas têm a vida delas, seja o que for. Né? Quem continua no meio artístico, continua artista. Quem virou dona de casa, virou dona de casa. Né? Quem tá seguindo um outro caminho profissional, tá seguindo um outro caminho profissional. Mas esse documentário, eu não sei onde vai ser exibido, mas eu calculo que vai ter muita gente ganhando dinheiro com ele. A exibição dele não vai ser gratuita, tá? Então é justo que as protagonistas dessa história, seja ela baseada em fatos reais ou não, seja ela um documentário ou não, seja ela jornalística ou não, que elas ganhem alguma coisa, nem que seja um percentual no que vai dar de lucro futuramente, né? Então, de repente, a pessoa não ganha o dinheiro ali, naquele momento, não tem um cachê para vocês agora, porque é um projeto embrionário, mas, todo mundo vai ganhar depois com a divulgação, todo mundo vai ganhar quando foi exibido e tudo mais, todo mundo vai ter um percentual X, né? Ou todo mundo vai receber X de publicidade, enfim. Mas tem que ter essa troca, gente. Para ser justo, tem que ter essa troca. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu acompanho várias das paquitas e elas continuam fazendo muita coisa de graça. Muita coisa. É live, é entrevista, são shows beneficentes. Nossa, o que eu acompanho. Então, se elas nesse momento estão dizendo não, a gente só vai fazer o documentário se for paga, eu acho que isso tem que ser respeitado. É o trabalho delas, sabe? É a história delas. Eu entendo que haja toda uma comoção dos fãs, né? Não, mas essa história pertence a nós. Não. Então, ok. A história delas vai ser contada, com a participação delas ou não. Beleza, isso é de domínio público. E eu, honestamente, acho isso ótimo, tá? Naquela época que deu aquela confusão com o Caetano, Roberto Carlos e tudo mais, até meu marido estava lançando o livro sobre a história do Caetano e foi um dos prejudicados, entre aspas, aquela confusão de não poder contar a história do artista e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, a história do artista ela é contada o tempo inteiro. Ela tá aí, é só você ter o trabalho que o meu marido e tantos outros biógrafos tiveram de sentar e fazer uma super triagem, uma super pesquisa em tudo que é biblioteca, em tudo, fazer entrevista e levantar na internet. Tá tudo aí. Então isso, eu acho que assim, é tranquilo, é de boa. Mas elas participarem do documentário é um direito que elas têm de dizer sim ou não. E não acho que tenha nada a ver com elas serem mercenárias. É isso que eu queria trazer para vocês, né? Então eu acho que vale a nossa reflexão nesse sentido, né? Porque vocês podem ter certeza absoluta de quando esse documentário for lançado, vai ter muita gente ganhando dinheiro.
entendeu? Então, assim, porque é um produto, não tem nada de errado em ter muita gente ganhando dinheiro, entendeu? Tá tudo certo. É um produto de entretenimento, quer tenha uma levada de documentário, quer tenha uma levada jornalística, não interessa. É um produto de entretenimento, é um filme, é um documentário, é uma série, seja lá o que for. Mas aquilo vai trazer lucro. Para quem? Anunciantes? Streaming? Né? Para a produtora que está produzindo? Não sei. Mas vocês podem ter certeza que não é de graça. Entendeu? Então, se elas disseram, olha, a gente não quer participar, a não ser que a gente seja remunerada, eu acho muito justo. E eu acho que, no mínimo, tem que ser dado a elas um voto de confiança nesse sentido. É muito fácil, sabe, as pessoas já começarem a atacar pedra e a rotular os outros. Ah, é mercenária, ah, não gosta dos fãs, ah, é inimiga da Xuxa. Sabe, o ser humano é muito mais do que rótulos, né? E o artista é muito mais do que rótulos, porque ele é um ser humano e por si só é mais do que rótulos, né? E tem uma história a ser contada ali de um período da vida delas que é muito delicado, é período de algumas da infância, de outras da adolescência, né? Infância não, mas pré-adolescência e adolescência, que é um período até que hoje em dia a gente tem, inclusive, muito cuidado, né, ao expor, né? Naquela época não, a gente ralava e trabalhava e não tinha essa não. 2 da manhã tava a gente no Teatro Fênix gravando. Hoje em dia essa garotada toda jovem aí, criança e tal, tem horário para trabalhar, horário para ir pra escola e acho ótimo. Mercado que foi amadurecendo e se autorregulando e se regularizando e criando regras, né? Então, perfeito, mas o que eu quero dizer para vocês é que é um momento da vida delas que é delicado, né? Até onde elas querem mostrar isso? Não sei. É um direito que elas têm. A história vai ser contada, que seja por uma única Paquita. A história vai ser contada. Elas correm um sério risco, inclusive, de não participando, não darem o depoimento delas. E a visão delas do que aconteceu dessa história não ser retratada. É um risco que elas correm, sim, mas com certeza elas estão cientes disso. Então, eu só queria trazer reflexão isso, meus amores. Antes de nós julgarmos, sabe? Antes de começarmos a rotular, porque essas 4 Paquitas são isso, são aquilo outro. Vamos lembrar que é a vida delas que está exposta. Vamos lembrar que muitas delas já não estão mais, inclusive, no meio artístico, não quiseram mais isso para elas. Vamos lembrar que elas têm as famílias delas, elas têm os negócios delas, sei lá se tem algum hoje, por exemplo, que é advogada, que é juíza e não quer ver detalhes daquela época exposta, entende? E vamos lembrar que isso é um trabalho, isso é um trabalho e por si só ele deve ser remunerado, tá? Participar de um documentário, seja ele dando uma entrevista ou não, é muito tempo de dedicação, gente. Eu acho lindo, particularmente eu, Tatiana, adoraria um documentário sobre os abelhudos ou sobre os movimentos infantis, os grupos infantis dos anos 80 e muito provavelmente faria até de graça. Mas é uma opção, entende? É uma opção. Faria bem o quê? Faria bem para registrar a história, faria bem para o meu ego, faria bem para uma série de coisas. Mas a gente não pode perder de vista que trabalho é trabalho e precisa de remuneração. Elas podem escolher fazer trabalhos beneficentes, elas podem escolher fazer lives gratuitas, como mesmo eu já fiz com a Andréa Sorvetão, entendeu? Mas é uma escolha. Num business onde rola tanto dinheiro, num business onde rola tantos negócios, num business, né? Business com negócio é até estranho, né? Porque business já é negócio em inglês, mas quer dizer transação, né? Porque a palavra transação tem um tom pejorativo, mas transação comercial. A gente tem que lembrar, né, de que a imagem do artista tem um valor, né? De que a história do artista tem um valor e de que o tempo desse artista tem um valor. E se ele não é mais artista e está contando uma história dele no passado, ainda mais delicado. A gente tem que respeitar esse limite, né? Então eu queria só assim, com muito amor, né? Com muito amor, pedir aos fãs que pensem um pouquinho a respeito, né? Que olhem o outro lado dessa história, que avaliem com mais cuidado,
de uma forma mais respeitosa, né? Que não deixem a criança interior deles ficar gritando, fazendo birra, porque eu quero as paquitas, né? Porque eu quero, tem que. Vamos deixar as nossas crianças, que são lindas, maravilhosas, e eu zelo muito por elas, vamos deixar as nossas crianças interiores nessa hora quietinha. Vamos deixar o adulto avaliando essa situação. Vamos deixar o nosso adulto olhar para isso de uma forma madura, de uma forma até profissional mesmo, né? Então eu queria muito trazer essa reflexão a vocês. Fico muito feliz para quem puder comentar, lembrando sempre que eu considero que aqui é minha casa. Então só fica aqui quem eu quero. Então o comentário é liberado, amo, sou uma pessoa extremamente democrática, porém lembrando que é necessário que haja respeito. Com respeito, então todos os comentários serão muito bem-vindos, serão inclusive lidos e respondidos por mim. Sem respeito, sinto muito, vou deixar seu comentário aqui, porque não vou censurar, mas você será bloqueado. Eu já aviso antes, que é para vocês saberem como funciona, quais são as regras dessa casa, que é o meu canal aqui no YouTube. Então, meus amores, peço para vocês darem agora aquele like, para vocês compartilharem se vocês acharem pertinente, né, com outros colegas e amigos que sejam fãs dos anos 80, pessoas que possam também refletir a respeito desse assunto, que gostem desse assunto. E se você é a primeira vez que está chegando aqui, nossa, assistiu até o final do vídeo, gratidão. Te peço que se inscreva, porque isso é muito importante para mim. No Instagram eu tenho me dedicado há mais tempo, né? Agora o YouTube é um canal que está bebezinho, o meu canal do YouTube, eu estou cultivando, cuidando, tem cerca de 1 ano mais ou menos, então é muito importante para mim que vocês se inscrevam, que vocês participem ativamente, engajados, para que a plataforma do YouTube, né, o famoso algoritmo, entenda que há alguma relevância nesses meus vídeos e me entregue para mais pessoas. Lembrando que o meu trabalho aqui não é monetizado, muito embora vai ser um prazer quando esse momento chegar, porque é o meu trabalho, mas eu faço nesse momento como uma forma de doação. Meus amores, um beijo enorme para vocês e amanhã eu volto com mais desafio. Fui!